Meus irmãos, a quinta frase da cruz será proferida pelo seminarista de Javã, que trabalha aqui conosco na igreja, dispensa apresentações. Esta frase é: tenho sede. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra de Deus lá em João capítulo 19, Evangelho segundo João, capítulo 19, versículos 28 até o versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um jarro cheio de vinagre, e beberam uma esponja com vinagre, e a fixaram na ponta de um caniço de sopro, e a ergueram até a sua boca. Meus irmãos, a palavra, ou as palavras de Cristo na cruz do Calvário, vem trazer para cada um de nós reflexões acerca do nosso compromisso com o nosso Deus. Quando nós olhamos no transcorrer dessa narrativa, nós vemos que constam diversos acontecimentos que se referem às profecias referentes ao Messias, para que se cumpra a Escritura. E quando nós olhamos o nosso texto, não é diferente, porque quando Jesus ele expressa essa frase, tenho sede, ele sabia muito bem que estava concluindo ou estava cumprindo as profecias referente à sua vida, referente à crucificação. O texto diz que, vendo Jesus que tudo estava consumado ou que tudo estava concluído, ele expressa essa palavra. E a sede aqui é uma sede literal mesmo. Jesus, ele estava com sede, até porque o nosso mestre estava exposto a um sol intenso, a um calor que trazia para Jesus uma desidratação, um enfraquecimento. Então Jesus, quando ele expressa essa palavra, tenho sede, é uma sede literal, sim, mas Jesus também estava expressando ou cumprindo a profecia. Nós vemos, por exemplo, no Salmo 22, versículo 15, quando lá vai dizer o seguinte: secou-se o meu vigor como um carro de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Isso fica mais claro quando nós vemos no Salmo 69, versículo 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Então Jesus ele estava cumprindo a profecia acerca do Messias, pois ao invés de darem água, eles deram vinagre. E essa substância era como se fosse um vinho muito amargo, azedo. Normalmente era dado ou foi trazido para os soldados beberem, enquanto guardavam as 13 cruzes. Eles oferecem então a Jesus. Mas percebam que quando Jesus ele se submete a um grande sofrimento, Jesus ele faz isso para nos livrar da condenação eterna. Porque, meus irmãos, nada mais é quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para Jesus pendurado no madeiro, nós vemos aqui a demonstração do amor de Deus para conosco. Porque aqui está representado exatamente a disposição de Cristo
Então o texto coloca ênfase no amor infinito de Deus. Deus ele nos ama de forma incondicional. Deus ele nos ama de forma infinita. Isso está demonstrado na sua disposição de sofrer até mesmo sede. Jesus passava, tinha sede, estava os momentos que se passavam, as suas forças estavam se esvaindo, ele não tinha mais forças. Ele expressa com essa palavra. Mas percebam, meus irmãos, que essa frase ela vai muito além dessa afirmação feita na cruz do Calvário. Pois o mesmo Deus, o mesmo Cristo que diz que teve sede, em outras ocasiões ele vai dizer que é a fonte a jorrar pela eternidade. Nós vimos, por exemplo, Jesus lá em João, conversando com a mulher samaritana. Em um determinado momento, Jesus vai dizer para ela que Ele é a fonte de água a jorrar para a vida eterna. Isso está registrado em João 4, versículos 13 e 15. Jesus se coloca como a fonte de água a jorrar para a eternidade. Por isso que a nossa maior necessidade ela tem que ser de Deus. Perceba que Jesus ele coloca aqui, por exemplo, em João, que a necessidade maior nossa é de Jesus. Ele é a fonte. Todas as satisfações terrenas elas são passageiras, mas aquele que bebe da fonte, ele é alimentado, saciado e não tem mais sede. Jesus se coloca como alguém que é a fonte da vida eterna. O sofrimento de Jesus não foi um sofrimento incompleto, mas foi um sofrimento satisfatório, completo. Desde a eternidade, quando nós olhamos para o sacrifício de Jesus na cruz, nós vemos aqui o ápice de um grande projeto dos planos eternos de Deus. Pois na cruz é culminado o grande momento no qual o nosso Salvador morre por nós e se coloca como uma fonte. Em João 7, versículos 37 e 39, ele diz: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Fluirão os rios de água viva. Percebe, irmãos, mesmo Jesus, que estava na cruz do Calvário, ele nos diz, ele se coloca como alguém que oferece água, uma fonte para a eternidade. O que Jesus ele nos mostra é que a nossa maior necessidade não é de coisas terrenas, mas sim de Deus. Queridos, quando nós comemoramos ou celebramos a morte de Cristo e a sua crucificação, nós devemos perceber que não é tão somente uma data a ser comemorada, não é tão somente algo a ser pensado, mas é a própria reflexão acerca do nosso compromisso com Deus. Pois quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, devemos refletir até que ponto nós temos tido esse compromisso com o nosso Salvador. Creio que nem sempre nós refletimos sobre tão grande salvação. Queridos, nós não aguentaríamos sofrer o que Cristo sofreu na cruz do Calvário. Nós não conseguiríamos suportar tanto sofrimento na cruz. Mas Cristo ele suporta. Cristo ele suporta. Cristo ele morre a nossa morte, para que nós possamos ter vida e vida eterna, para que nós possamos ter a salvação, que não é por méritos, por obras, mas é de graça. As suas palavras na cruz deveriam ser para nós não somente palavras, mas cada palavra de Cristo deve impactar o nosso coração, à medida que possamos
possamos ouvir, não somente ouvir, mas mudar os nossos comportamentos diante do nosso Salvador. Meus irmãos, as pessoas elas buscam conquistas, famas, honras, bens, etc. Mas todas essas buscas, elas são passageiras. Mas o que Cristo quer nos oferecer nos conduz para a eternidade. Nos conduz para a eternidade. A fonte, a água, o amor, a palavra que o Senhor nos oferece, genuína, nos proporciona vida, nos proporciona vida eterna. O mesmo Cristo que diz: tenho sede, nos oferece, nos sacia. Por isso que a nossa maior necessidade ela tem que ser de Deus. A nossa maior necessidade tem que ser a busca pela presença do Senhor, de viver em conformidade à sua vontade. Ele expressa isso na cruz do Calvário: tenho sede. Devemos refletir, meus irmãos. A nossa maior necessidade deve ser de Deus. Estarmos aos pés da cruz agradecidos, mas acima de tudo, refletir sobre aquilo que Cristo diz na sua palavra e pensarmos um pouco até que ponto temos assumido um compromisso genuíno com Cristo, até que ponto a nossa busca das coisas terrenas é maior. Talvez nós devemos pensar acerca disso, se não temos buscado mais as coisas terrenas do que as coisas de Deus. Tem uma frase belíssima de Jonathan Edwards que diz o seguinte: nada do que há na terra pode ser comparado às glórias da eternidade. Que nessa tarde nós possamos pensar acerca dessa quinta palavra dita por Jesus na cruz: tenho sede. Pois no sacrifício de Cristo Ele demonstra o seu amor incondicional. Ele me amou, Ele nos amou, Ele morreu pelos seus eleitos, por cada um de nós. Isso é motivo de muita alegria. Isso é um motivo de gratidão. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia mais sermos parecidos com o nosso Mestre.